Olá, amigos, novamente aqui para conversarmos sobre Deus. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilharmos a respeito da palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa mensagem. Amém? Então hoje eu separei uma palavra que está ali em Lucas 7, que tem o título assim, a cura do servo de um centurião. Lucas 7. Capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Vou ler aqui então. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhara, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando-se para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Amém, queridos? Essa passagem da Bíblia é uma das minhas preferidas, por causa dessa manifestação de fé deste homem, deste centurião. Então, o que a palavra de Deus nos conta ali? Que este centurião, ele ouviu falar de Jesus, e ele tinha um servo dele que estava muito doente, estava quase à morte. E com certeza ele já devia ter, como estava quase à morte, e ali a Bíblia demonstra que ele gostava, deste servo, ele devia ter tentado outras coisas e não ter conseguido. E ele escutou a respeito da fama de Jesus e mandou pessoas, anciãos, amando dele, irem falar com Jesus, para que Jesus viesse para curar seu servo. Amém? Então nós vemos neste homem uma fé que Jesus poderia fazer algo. E depois daí Jesus, esse homem era um homem temente a Deus, porque as próprias pessoas que foram chamar Jesus já começaram a falar dele: ele merece isso, ele nos edificou a sinagoga, dizendo para Jesus: vai lá ajudar ele porque ele é um bom homem. E a palavra de Deus diz que Jesus foi com eles. E que quando já estava perto da casa do centurião, o centurião mandou seus servos dizerem para Jesus o seguinte: olha, eu sou pecador. O servo mandou dizer: eu não sou digno de que entre em minha casa. Mas manda uma palavra só, Jesus, de cura, e eu tenho certeza que meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Aquele centurião começou a dizer para ele: eu também sou homem sujeito que tem autoridade sobre soldados. E esses soldados, eu mando eles fazerem uma coisa e eles fazem. Vai para lá e eles vão. Então ele reconheceu ali uma coisa muito difícil, de que aqueles outros homens que estavam ali envolvidos nesses dias em que Jesus estava na terra pregando, um homem que tivesse tido uma tamanha percepção espiritual de que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, tudo tem que se dobrar, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que
confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esse homem reconheceu que Jesus Cristo tinha autoridade e que não precisava nem estar presente, bastava uma palavra dele e o seu servo seria curado. E este homem acertou em cheio. A expectativa dele foi colocada em quem poderia satisfazer a expectativa dele. Quando Deus e Jesus criaram o céu e a terra, lá em Gênesis, eles disseram, haja luz e houve luz. Pelo poder da sua palavra, Deus criou a luz. E assim todas as demais coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. E este homem com fé, não somente fé, mas esse homem enxergou quem era Jesus. Só de escutar, a fé brotou no coração dele. Sem ter o contato com Jesus, ele já disse, Jesus não precisa vir aqui, manda apenas uma ordem e o meu servo será curado. Ele enxergou Jesus, enxergou quem era Jesus. Sabe, queridos, quando a gente vai ter comunhão com Deus, quando você vai orar a Deus, Deus sabe se no coração, se no teu coração aquela oração que você está fazendo são meras palavras, como quem pede, mas se der certo, deu, se ele me atender, deu, nem sei se vou receber mesmo, como duvidando, aquele que duvida não crê que vai receber, porque não recebe mesmo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a gente já falou isso aqui. Mas Deus reconhece quando aquele que está peticionando, aquele que está falando com Ele, está enxergando Ele. Quando você crê que Deus pode te responder, Deus se constrange porque Ele vê que você está enxergando Ele e você sabe quem Ele é. É diferente do que largar uma oração vazia, tipo assim, se colar, colou, se der, deu. É diferente daquele que conhece o Senhor e sabe que está pedindo para aquele que pode alcançar. Sabe que está pedindo para aquele que pode responder de modo satisfatório. E Deus viu essa fé, diz ali que Jesus se admirou e ainda disse, nunca vi fé como essa em Israel. Vai, o teu servo já está curado. E depois a Bíblia diz que quando aqueles anciãos voltaram, o servo daquele centurião também já estava curado. Então quando a gente vai diante de Deus, Deus vê o nosso coração. Sabe se estamos orando crendo? Ele sabe quando nós sabemos quem Ele é. A diferença em tudo, na comunhão com Deus, quando você peticiona a Deus, é quando você sabe para quem você está pedindo. Quando você sabe que Ele é teu Pai, que Ele se preocupa contigo, que ali diante de ti, tu está peticionando, tu está pedindo para aquele que criou o céu e a terra. Aquele que realmente pode te responder de forma satisfatória. Somente Ele pode responder a maior parte das orações. Coisas impossíveis que são impossíveis para os homens, para Ele não é impossível. Então saiba disso quando você for ter comunhão, quando você se dobrar seu joelho, quando você for diante de Deus, sabendo que Ele enxerga teu coração. Ele sabe se ali há fé. Então quando você for se dirigir a Deus, fale com Ele como quem enxerga Ele, como quem sabe que Ele tem esse poder. E usando de uma fé desse tamanho, pode ter certeza que aquilo que tu pediu, tu já recebeu, no mundo espiritual já recebeu, e que logo, logo vai se materializar no mundo material. Então vamos até Deus com a certeza de que aquilo que nós pedimos, de que aquilo que nós lhe pedimos, nós recebemos, com fé, em nada duvidando. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Amém? Sem contestar, sem materializar na nossa cabeça, sem raciocinar em como ele vai fazer isso. Isso é com ele. Em 2 Reis 5 fala de quando Naamã estava com uma lepra, ele foi até o homem de Deus, e o homem de Deus deu uma orientação para ele, que ele tinha que se banhar 7 vezes, no Rio Jordão. E ele ficou pensando, mas eu não achei que fosse assim, eu achei que ele ia sair ao meu encontro, ele nem saiu ao encontro, ele mandou o seu servo dar esse tipo de orientação, que era para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele não gostou muito, mas os que estavam com ele disseram para ele, tu não tem nada a perder, se ele te mandou banhar-se 7 vezes no Rio Jordão, vai lá e faz isso. Essa parte de Naamã ali é muito boa, essa palavra, até num próximo vídeo eu vou trazer. Mas esse homem começou a botar na cabeça dele como ele gostaria de ser respondido. Te aproxima de Deus e não te estribes no teu próprio entendimento. Deixa para Deus o trabalho que é dele. Apenas confia nele e chega diante dele com fé,
Como esse homem, que tamanha a fé desse homem? Jesus nem precisa vir. Eu sei quem tu é. Tu é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Manda uma ordem e o meu servo será curado. Glória a Deus por essa palavra. Recebe essa palavra no teu coração e começa a te comportar dessa forma, sabendo para quem é que tu está te dirigindo. E pode esperar a resposta dele, porque Deus é bom. Deus se move por fé e vai responder a tua oração. Ele sabe o que se passa no teu coração. Deus já está provendo a resposta. Espera no tempo dele, vem o livramento. Deus vai trazer a provisão. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E voltaremos com outra mensagem, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.